Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer então o efeito Halftone ajustável. O Halftone é um filtro que já existe no Photoshop, mas a gente não tem tanta liberdade com ele. Então esse processo, esse método é muito interessante porque cria muitas novas oportunidades de se explorar essa ferramenta, esse tipo de efeito, né? O meio tom ou o halftone. Para isso a gente vai usar o Photoshop e vamos usar também um pouquinho do Illustrator para criar as nossas linhas, que vão ser as linhas que vão guiar esse halftone. Mas a gente consegue fazer também só no Photoshop, tá? Quem manja de um ou não manja do outro, a gente consegue ajustar facilmente. Mas eu vou fazer com os dois para quem já está um pouco mais familiarizado, beleza? Vamos lá então. A gente vai começar com o Illustrator então. Vai criar um arquivo novo, Ctrl N, e eu vou criar um arquivo de 1080 por 1920, tá? Vertical. Pode ser RGB, 72 dpi, tá? Vamos criar aqui então. E o que a gente precisa fazer a princípio é criar essas linhas que vão servir de guia para o nosso halftone. Elas vão servir de caminho para o halftone. Então vamos começar com um clássico, que é aquele halftone com linhas horizontais, sabe? Que é bem conhecido. Eu vou criar uma linha aqui então, com a ferramenta de segmento de linha mesmo. Segura o Shift e clica em dois pontos. E vamos colocar aqui no Stroke um tamanho de uns 10, eu acho que está interessante. Eu preciso replicar isso aqui até o final de um modo contínuo, né? Então eu vou segurar o Alt, clico e arrasto para baixo, pressionando o Shift junto, vou soltar. Agora eu vou pressionar Ctrl D ou Command D. Seguro o D e vai até o final. Pode passar um pouquinho, não faz mal, tá? É só pra gente ter uma ideia mesmo. Beleza. Tá aqui a linha guia do meu halftone. Eu vou fazer uma outra. Essa aqui eu vou agrupar. Vou dar um Ctrl G ou Command G. E vou deixar aqui no cantinho. Vou diminuir o zoom. Vou dar um Ctrl menos. E agora eu vou fazer com um círculo. Sabe aqueles halftones que começam com um círculo e vão se expandindo? A gente vai fazer isso. Como é que eu faço isso? Tecla de atalho L. Ou essa ferramenta aqui, a elipse, né? Vou fazer um círculo pequeno aqui no canto. Bem pequeno mesmo, tá? Lembra de dar um clique em uma das linhas aqui para pegar todos os atributos dela. Depois você cria esse aqui, para já criar com o atributo certo. Agora eu vou clicar nesse círculo aqui. Vou dar um zoom só para vocês verem melhor. Selecionei ele. Ctrl C. E Ctrl F. Por que Ctrl F e não Ctrl V? O Ctrl V vai colar o objeto no meio da página. Se eu der um Ctrl V aqui, olha só. Ele colou o círculo no meio da minha página. Mas eu não quero no meio, eu quero em cima dele. Então olha só, eu dei Ctrl F, tem dois círculos aqui agora, tá vendo? Então Ctrl F você cola em cima daquele objeto e Ctrl B de bola você cola embaixo. Isso é um atalho bem interessante de se guardar, viu? Então vamos lá, continuando. Vou dando Ctrl menos aqui para diminuir o zoom. Agora esse círculo de cima, eu vou aumentar ele pressionando o Shift e o Alt. Por quê? Para não perder o centro. Eu quero que ele se expanda a partir do centro daquele círculo anterior. Vou fazer até passar no final da página aqui nesse canto esquerdo, tá vendo? Passou, beleza. Eu tenho dois círculos então, um bem pequeno e um grande. Agora eu preciso fazer aqueles vários círculos aqui dentro, como estão as linhas, né? Para isso, a gente vai usar a ferramenta de Blend, o Blend Tool, que é a tecla de atalho W. Simplesmente vou dar um clique no círculo pequeno e outro clique no círculo grande. Tá vendo que apareceu um no meio? Como é que eu resolvo isso? Dois cliques em cima da ferramenta aqui. Vou mudar de Smooth Color para Specified Steps.
Agora eu consigo determinar quantas cópias eu quero dentro desses dois elementos. Tá vendo que tem um aqui? Se eu botar 2, olha só, apareceram 2 círculos. Então agora eu vou escolher, eu quero 50 círculos. Um pouquinho mais, vai. 65. Ok. Dou um ok aqui. Agora eu vou em objeto. Tá vendo que isso aqui é um grupo de objetos agora, tá? Então eu vou em objeto e vou expandir. Dou um ok. Agora eu tenho vários círculos, tá vendo? Quando eu passo o mouse por cima eu consigo selecionar todos eles. É isso que eu quero, eu não preciso nem colocar dentro de uma máscara ou algo assim, porque a gente consegue depois, o legal disso é que a gente consegue mexer nele depois lá no Photoshop. Então a princípio é isso que eu vou fazer dentro do Illustrator. Agora a gente vai lá para o Photoshop. Continuando aqui então, agora a gente já está com o Photoshop aberto, eu vou criar um arquivo novo. Então Ctrl N, eu vou usar o tamanho de 1080 por 1920, dá um Create, vamos usar isso aqui. Beleza, primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar minha imagem nesse arquivo, né? Então vou lá nos meus arquivos, vou usar essa imagem aqui. Só clica e arrasta para dentro, né? Ele abriu o meu Camera Raw aqui porque eu tenho isso habilitado, mas não faz diferença alguma nesse momento. Então vou só dar um OK. Senão ele só vai jogar aqui na imagem como está aparecendo para vocês, tá? Vou aumentar, seguro o Alt e clico e arrasto para os lados, para ele aumentar proporcionalmente. Beleza, vou posicionar melhor aqui. Eu vou me certificar primeiro de que a minha imagem tem um fundo mais claro do que o objeto que eu tenho na frente, porque senão a gente não vai conseguir identificar depois a imagem que tem. Se a sua imagem tem um fundo mais escuro, então eu recomendaria fazer um recorte dessa imagem e aí deixar ela sem fundo para depois aplicar esse efeito. Depois eu posso até mostrar uma imagem com fundo escuro como ficaria, mas a princípio ela funciona muito melhor se eu tenho um fundo claro e o objeto da frente é mais escuro, tá? E quanto mais contraste você tiver, mais interessante pode ficar essa imagem, tá? Eu vou dar um Ctrl L, que é para abrir os níveis. Ou eu posso simplesmente vir aqui nos ajustes. Lembrando, se ele não estiver aparecendo aqui, vai em Window, Adjustments. Ele já aparece ali. Eu vou abrir um nível aqui, só para aumentar um pouquinho esse contraste. Vou puxar o da esquerda para a direita e o da direita para a esquerda. Beleza. Vou juntar esses dois aqui. Seleciono as duas camadas e dou um Ctrl E para ele juntar as duas camadas, os dois layers, né? Continuando então, a gente vai usar principalmente o Threshold, que é um ajuste que está aqui embaixo, nos ajustes, Threshold. Olha só, o que o Threshold faz? Ele vai transformar a minha imagem em duas camadas apenas, ou preto ou branco. Não existe escala de cinza. Quando a gente vê uma imagem como essa aqui, existe uma escala de cinza gigantesca, né? São muitas nuances. E o que o Threshold faz é separar em duas camadas, ou é preto ou é branco. E o legal disso aqui é que a gente pode, através dos níveis do Threshold, ou limiar, a gente consegue definir se eu quero que ele escureça a imagem ou clareie. E aí a gente vai tendo definições diferentes, detalhes diferentes da imagem. Isso vai variar de imagem para imagem, tá? Não tem um certo ou um errado. Então eu vou usar aquele que eu acho que funciona melhor para mim naquele momento. Vamos deixar em 100 aqui a princípio. E eu vou desligar esse Threshold, porque a gente não vai só usar ele. Segunda coisa que eu tenho que fazer é adicionar aquelas linhas que a gente criou lá no Illustrator.
Então eu vou voltar para cá. Eu posso salvar isso aqui como PNG sem o fundo, ou eu posso simplesmente salvar um arquivo de Illustrator com pré-definições de halftone. Faço vários aqui no mesmo arquivo, quando eu quiser eu só venho, seleciono, dou um Ctrl C, Command C e colo aqui, Ctrl V. Colo em cima da imagem, tá? E agora a gente vai simplesmente pressionar o Alt e expandir até o final do arquivo. Beleza. Expandimos aqui. Olha só, se eu ligar o threshold agora, ele começa a tomar um pouco de forma, mas tem algo muito estranho aqui, que não é algo que acontece no threshold, que é isso aqui, ó. A gente tem uma linha muito definida em cima e no fundo a gente tem uma forma que é muito detalhada. Um halftone, um meio tom, ele não ficaria dessa forma, sabe? Ele faz essa mistura, as linhas vão engrossando e diminuindo para formar uma imagem. Aqui a gente não tem uma continuidade, a gente percebe que é um objeto em cima do outro, certo? Como é que a gente resolve isso? Bastante fácil. Eu vou desligar o threshold de novo e a primeira coisa que a gente vai fazer é usar as curvas, as famosas curvas. Então eu vou habilitar aqui uma camada de ajuste de curva, venho em ajuste aqui embaixo e vou clicar em curvas. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? A minha intenção é misturar a imagem com as linhas. E isso significa que os tons da imagem e da linha têm que ser parecidos. Então para isso a gente vai diminuir as tonalidades de preto e de branco. Lembra que o preto puro está aqui nesse canto e o branco puro está aqui nesse canto. Eu quero que a minha imagem, só a minha imagem, então significa que as curvas têm que estar em cima da imagem, tá? E eu até posso pressionar o Alt e clicar entre as duas camadas para dizer que eu quero que ele apenas afete essa camada de baixo, tá? Ou eu simplesmente clico nesse botão aqui, tá? Então, ó, aparece a setinha ali. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu preto, vou puxar esse ponto aqui para cima, e vou dizer que meu preto não é tão preto assim. E vou dizer que o meu branco também não é tão branco assim. Tá vendo o que aconteceu aqui? Então, esse preto que eu tinha aqui antes não é mais preto, tá vendo que é um cinza agora? Eu vou puxar aqui para baixo de novo, olha só. Ele era assim e eu deixei assim. Porque eu quero que a imagem de baixo seja um pouco mais clara que essas minhas linhas de cima. Ou que elas sejam mais parecidas. Então a gente vai adicionar isso aqui, para ficar tudo um pouco mais homogêneo. Sabe? Como se fosse se misturar mais fácil. Essa é a intenção, resumindo. Beleza. Próximo passo. Vocês podem fazer exatamente nessa sequência que funciona muito bem, tá? Então, se eu aplicar um threshold aqui, a princípio a gente não vai ver muita diferença. Mas essas curvas aqui depois vão ser a ferramenta que vão criar essas variações de tom que vão dar resultados muito diferentes. E esse que é o legal do ajuste. Por isso que é um halftone ajustável. Vamos lá. Para que isso agora se misture de verdade, eu vou desligar o threshold aqui de novo. E a gente precisa dar um blur. Como é que eu vou fazer algo se misturar de uma forma mais consistente? Dando um desfoque para ele. Então o que a gente vai fazer é desfocar as duas imagens, a das linhas e a da imagem. Então eu venho na camada das linhas, Filter, Blur e Gaussian Blur. Eu sempre costumo colocar no 0 e aí começar a deslizar para a direita para ter um controle maior do que eu estou fazendo, né? Então eu vou deixar em 3 aqui, que eu acho que está suficiente. Dá um OK. Vou fazer a mesma coisa com a imagem. Eu vou desabilitar as linhas só para eu conseguir ver bem. Vou na camada da imagem, Filter, Blur, Gaussian Blur.
Eu vou dar um blur até um ponto que eu consiga reconhecer a minha imagem, que ela não fique tão desfocada. 4, vai. Acho que 4 funciona legal. Beleza. Habilito a minha linha também. Tá vendo que agora eu tenho tudo meio que uniforme? Parece que agora tá começando a aparecer uma imagem só. O que eu vou fazer agora? Vou habilitar o threshold. Olha só, como já começou a tomar uma forma. Ele já está me mostrando uma linha mais contínua. Lembra que o halftone é uma linha que vem fina, depois engrossa, depois afina de novo. A gente está começando a ter isso aqui. Então a estrutura é essa, é basicamente essa. Agora a gente vai ter 3 variáveis para mexer. Os níveis do threshold, olha só. Então aqueles níveis que a gente tem lá. Eu vou deixar até um pouco mais baixo aqui, vou deixar em 80 talvez. Além disso, eu vou ter também os níveis das curvas que a gente fez antes. Olha só o que acontece quando a gente mexe nas curvas. Se eu mexer as curvas para cima, a parte escura para cima, eu vou tirando a grossura da linha. Olha só, quanto mais para baixo eu mexo o ponto escuro, mais a curva a linha, vai ficando grossa. Então, se eu tirar quase tudo, a gente quase que chega só na linha do Illustrator, tá vendo? Então, se eu puxar para baixo, ela vai ficando mais grossa. Beleza. Já temos algo interessante aqui. Olha só, isso aqui parece muito um halftone real, né? Se a gente diminui o zoom, dá para começar a entender a imagem melhor também. Beleza, então eu sei que se eu puxar para cima e para baixo eu tenho uma variação. Se eu puxar para a direita e para a esquerda, eu também tenho uma variação. Se eu puxar para a direita, eu vou abrangendo uma área maior. Então, se eu puxar para a direita e puxar um pouquinho para baixo, eu abranjo uma área maior e deixo a linha mais grossa. Então, eu quero abranger uma área maior, mas eu quero deixar a linha não tão grossa. Então, eu vou para cima. Beleza. O que acontece com o lado direito, com a parte dos claros, né? Dos tons claros. Aqui é a mesma coisa. Se eu puxar o tom claro para baixo, ele vai engrossar a linha preta. Se eu puxar o tom claro para cima, ele deixa a linha preta mais fina. Olha só. Então, o legal do halftone é justamente que a gente não tenha essa linearidade, que a gente tem um contraste grande aqui. Então, o legal é eu puxar lá para cima o tom branco e vou até puxar um pouco mais para cá para a gente ter esse contraste maior. Tá vendo que se eu puxar para a esquerda, a gente tem uma espessura que ela é mais direta. Ela começa e já termina. Por exemplo, aqui do nariz, né? Olha só, vamos observar só essa linha aqui. Quanto mais eu puxo para a direita, tá vendo que ela fica mais abrupta, né? Ela acaba mais rápido. Se eu puxar mais para a direita, olha só o que acontece. Ela vai se fundindo um pouco mais com a linha. Vai ficando mais tênue. Então, se eu puxar ele para baixo, olha só, a gente aumenta a linha escura e vai se aproximando das nuances dela. Eu vou perdendo essas nuances. Então, o legal é justamente ter esse contraste, essas nuances de linha, né? Então, vou deixar mais ou menos aqui e vou tirar. Olha só, a gente tem um halftone muito interessante aqui. Ele já está muito legal. E aí, se eu for aumentando o blur da imagem, o desfoque, eu vou tendo outros resultados. Olha só,
a gente já tem um blur aqui, né? Mas eu vou aumentar um pouco mais para a gente ter uma ideia de como fica. Então eu vou em Blur de novo, Gaussian Blur. Olha só. Quando eu vou aumentando, o que vai acontecendo? Obviamente que eu vou perdendo a definição. Mas olha que resultado interessante, né? Quanto mais eu vou aumentando o blur, mais sutil fica. Eu vou perdendo os detalhes, mas eu ainda consigo entender que imagem eu tenho ali embaixo, né? Então isso pode ser muito interessante. Às vezes eu nem quero que as pessoas entendam essa imagem, eu só quero um gráfico. Eu só quero isso aqui para usar de fundo para alguma coisa. É muito interessante. Então eu vou cancelar aqui. O que eu consigo fazer aqui, que pode ser legal também? Eu posso vir aqui nas curvas. Se eu não quiser mais então eu posso vir aqui nas minhas curvas e posso trabalhar com a ideia que eu quiser, né? Eu posso, o legal aqui é justamente você mexer, explorar essas ideias aqui e ver até onde a gente consegue chegar. É muito legal isso aqui. E aí, por que a gente criou outras... por que a gente criou outras linhas aqui no Illustrator? Justamente porque agora a gente pode usar vários tipos de linhas aqui. Qualquer textura que eu jogar aqui em cima, ele vai ser aplicado no Halftone. Isso é muito legal. Olha só. Voltei aqui para o Illustrator. Vou pegar esse monte de círculos que eu tenho aqui. Como é que eu tenho um círculo perdido aqui no meio? Beleza. Vou selecionar todos eles. Só o círculo. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no Photoshop. Vou desligar essas linhas aqui. E vou dar um Ctrl V. Se liga na mágica que está acontecendo agora. Vou aumentar isso aqui. Quero mais ou menos assim. Vou dar um OK. A princípio não aconteceu nada, porque lembra que a gente não tem o blur nessas linhas, né? Então vou deixar ela aqui. Posso botar na posição que eu quiser, tá? Posso deixar ela aqui assim. Aqui. E vou dar um blur nessas linhas. Filter, Blur e Gaussian Blur. Olha só que sensacional isso aqui. Eu vou dar um... Aqui, quanto mais a gente deixar, mais essas linhas vão sumindo, né? Então, quanto menos, mais visíveis elas ficam. Então, a gente quer um meio termo aqui. Que elas estejam visíveis, mas tenham essas nuances, né? Então, vou botar mais ou menos aqui. 2,5. Ok. Olha que interessante isso aqui agora. Eu posso mexer. Posso deixar aqui no canto. E aumentar. A gente pode fazer isso aqui. Olha só que legal isso aqui também. E aí a mesma coisa. Eu posso vir nas curvas e dizer que eu quero uma mancha escura mais evidente. Ou eu quero que tenha uma diferença nas linhas. Olha só. Opa. Aqui. Esse aqui eu vou puxar. Eu não quero que ele fique aqui. Eu vou puxar para cá para não ficar tão forte. Olha só que interessante. Isso aqui é um resultado muito bacana. E agora, o legal disso aqui é que você pode salvar esse arquivo. Salva esse arquivo como Halftone. Dá um Shift Ctrl S aí. Salva lá como Halftone. E dá um salvar como PSD mesmo. E agora, a gente não precisa fazer isso aqui de novo várias vezes. Isso aqui sempre vai ser a base. Vai ter o threshold aqui no topo da camada sempre.
A gente consegue ir trabalhando nesses níveis, o que é muito interessante também. A gente consegue ir adicionando elementos aqui, inclusive eu posso misturar os dois, tá? Eu tenho as linhas horizontais e os círculos selecionados, ou eu posso usar um só. E a gente pode ir criando várias formas aqui. Eu posso criar uma forma com uma linha aqui, uma linha reta, aplicar um efeito de transform, zigue-zague. Eu vou dar um smooth aqui também, então a gente bota um size aqui, segmentos, dá um OK, object expand, e aí eu posso simplesmente criar esse tipo de linha. Então aqui é o que a tua imaginação permitir. E aí o legal é que as curvas ficam aqui também, então você pode separar. Eu vou fazer um grupo, lembrando que para criar o grupo é o Ctrl G, o grupo de linhas, vou dar esse nome de linhas. E aí, desculpa, parou aqui. Eu vou dar um nome de linhas. E aqui eu vou criar um grupo também que chama curvas. E aqui eu vou criar um grupo que chama imagem. Beleza. E deixo o threshold lá em cima. Posso deixar esse background aqui embaixo também. Se eu não quiser, não precisa. E agora eu posso ir jogando imagens aqui também. Então eu vou abrir o Explorer e vou pegar uma outra imagem. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui. Vou jogar assim mesmo. Olha só. Joguei lá no fundo, ela já aplicou. Então eu vou desabilitar isso aqui. Aqui eu posso trabalhar as curvas da imagem. Eu quero deixar ele um pouco mais escuro, tal. Lembrando sempre de dar o blur, tá? Porque olha só, a gente não quer esse tipo de detalhamento aqui. Se a gente quer que seja parecido com o halftone, né? Então para isso eu preciso dar o blur. Lembra sempre de fazer isso. Então filter, blur, Gaussian blur. Olha lá o que já aconteceu. Tá vendo quando eu tiro o preview? Repara aqui nessa área. Ó. Então vou dar o blur que eu quero. Aqui tá bom. E beleza. Essa imagem aqui eu precisava que o preto fosse um pouco mais evidente. Então eu vou fazer isso aqui. Aqui. Vou deixar o branco pra cá. A linha um pouco mais grossa. Olha só. Então a gente vai tendo resultados muito bacanas com isso. Muito legais mesmo. E o legal disso aqui é que depois eu posso usar de outras formas. Como? Eu posso selecionar isso aqui tudo. Dar um Alt Ctrl E. O que ele vai fazer? Desculpa, não seleciono o background também, tá? Seleciono a imagem, as curvas, as linhas e o threshold. Alt Ctrl E. Se eu desabilitar isso aqui agora, eu tenho só uma imagem. O Alt Ctrl E, o que ele faz? Ele pega todas as camadas que a gente selecionou e cria uma só a partir daquela. Então isso aqui é uma imagem, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso carregar essa seleção através da seleção Color Range, ou seja, eu vou fazer uma seleção através da nuance de cor. Então eu vou clicar com o conta-gotas no preto, vou aumentar aqui para 100 só para deixar bem certinho e dar um OK. Ele carregou uma seleção, eu crio uma camada nova e agora eu posso pintar da cor que eu quiser. Se eu quiser um vermelho, mas melhor ainda, vou fazer de uma outra forma.
Tenho minha seleção carregada. Ao invés de criar uma camada nova, vem aqui em ajuste e cria um Solid Color. Olha só. Aí, no Solid Color, eu posso escolher a cor que eu quiser. E eu posso mudar o momento que eu quiser. Então, posso deixar um azul escuro, dou um OK. Quero botar um fundo? Clica na imagem de baixo. Vem no Solid Color de novo. Ajuste, Solid Color. E agora eu boto uma outra cor. E aí eu consigo ter dois Solid Colors separados. E aí eu vou colocando a cor que eu quiser, né? Então isso é muito legal. Eu posso depois mandar isso para o Illustrator e transformar em vetor também. Só dar um trace e transformar em vetor. Então acho que é um lance muito bacana. Olha só que efeito legal que dá para criar, sabe? Então acho que é muito legal mesmo. A gente tem, se aproximar, a gente não consegue entender muito bem, mas à medida que a gente vai afastando, a imagem vai se revelando. Isso pode ser um efeito muito bacana para usar em alguma arte, enfim, né? Onde você achar que vale mais usar. É isso então, galera. Acho que deu para entender bem. Qualquer dúvida, comenta aí. Deixa um likezinho pra gente. E valeu! Até a próxima!